Pessoal, bom dia. Hoje nós vamos comentar sobre um assunto que nós já iniciamos, tá? Eu deixei um material disponível para vocês. Nós vamos falar sobre a Terra. Então, agora a gente vai começar a falar sobre algumas características de maneira mais detalhada. Quando a gente fala sobre o planeta Terra, né? Garanto que venha a dúvida na mente de vocês. Será que a Terra é redonda? É plana? É oval? É esférica? Qual é o formato que ela tem de verdade? Né? Muitos estudiosos tentaram provar isso. Como eu já disse para vocês, antigamente ninguém tinha internet que dava para pesquisar as respostas, encontrar as respostas. Tinha que ter pesquisa, observação. Então, uma das principais dúvidas era com relação ao formato do nosso planeta. Quando olhamos as paisagens ao nosso redor, temos a sensação de que a maior parte da superfície do planeta é plana, apesar das grandes montanhas e vales que conhecemos no planeta. Então, teve um cara que foi o matemático Tales de Mileto. Ele viveu antes de Cristo. Acreditava que a Terra teria um formato plano, como vocês podem observar aqui na imagem. Depois dele, o filósofo grego Aristóteles, também viveu antes de Cristo, defendia que o formato do planeta era esférico. Ele constatou que durante os eclipses lunares, a sombra da Terra era projetada na Lua e apresentava formato circular. Ele também observou que algumas estrelas eram vistas no céu noturno no continente africano, mas não eram visualizadas na região mediterrânea. Então, vamos ver aqui alguns dos indícios, como eu já disse para vocês, né? Então, durante os eclipses lunares, a sombra da Terra era projetada na Lua e apresentava o formato circular. Outro indício também era o afastamento dos navios, né? Conforme os navios iam se afastando, olha como é que eles apareciam. Tá dando para ver, ó? A gente, depois, né, de uma certa distância, só dava para ver a ponta lá do navio. Ia sumindo. Algumas estrelas também eram vistas no céu noturno em alguns lugares e em outros não. Então Aristóteles descobriu esse fato cerca de 350 anos antes de Cristo, e nada mudou desde então. Diferentes constelações são visíveis de diferentes latitudes. Provavelmente, os dois exemplos mais marcantes são o Big Dipper e a Southern Cross. São dois tipos aí de constelações que são as mais famosas aí. Depois dele, o filósofo e matemático Eratóstenes, também viveu antes de Cristo, encontrou uma informação numa biblioteca que o levaram a estimar a circunferência da Terra. A certeza do estudioso em relação ao formato circular da Terra provém da observação da incidência da luz do Sol sobre os poços feitos em diferentes cidades. Então, o que ele fez? Ele fez um experimento, vamos dizer assim. Ele percebeu que se ele fixasse uma vareta verticalmente no solo de Cirene, que era uma cidade mais ou menos 800 quilômetros de distância de Alexandria, ao meio-dia do dia 21 de junho, não haveria sombra no solo. Mas se ele fixasse outra vareta igual no mesmo dia e horário em Alexandria, ele teria um resultado diferente. Quando ele comparou essas situações, ele percebeu que se a Terra fosse plana, as sombras projetadas no mesmo dia e horário nesses locais teriam que ser iguais, levando a concluir que os resultados só seriam possíveis se a Terra fosse esférica, tá? Então, essa é a única explicação, né? Uma das explicações para que o formato da Terra seja arredondado. Com base nisso, ele conseguiu fazer um cálculo. Com base nessa distância entre as cidades, né, ele estimou que a circunferência da Terra tinha aproximadamente 46 mil quilômetros, pouco mais do que os cerca de 40 mil que são considerados atualmente. Então, ele fez aí alguns experimentos para conseguir chegar a essa conclusão. Só que não paramos por aí. Teve uma viagem que resolveu o problema.
Essa figura aí é de Fernão Magalhães. Ele fez uma expedição seguindo os oceanos. O objetivo era encontrar novas terras para o Império Português. E essa expedição que ele fez ajudou a comprovar que a Terra não era plana, porque ele viajou ao redor do planeta entre os anos de 1519 e 1521. Então, como eu já falei para vocês, Fernão de Magalhães que realizou essa viagem aí. Mas também podemos perceber o formato da Terra quando analisamos as sequências dos dias e das noites em diferentes locais da Terra. Então aí a gente está vendo aí o planeta Terra, né? Estamos vendo o hemisfério sul e norte e vemos essa sequência dos dias e das noites. Quando a gente observa o céu a partir de qualquer lugar, nós temos a impressão de que ele é esférico. E com base nessa observação, os astrônomos eles elaboraram uma representação do céu, conhecida como esfera celeste. Essa esfera celeste ela circunda o planeta e nela são representadas as posições de diferentes astros. Então a Terra ela pode ser dividida em Polo Norte e Polo Sul e Equador. Essa esfera celeste ela apresenta os polos celestes, que são as projeções dos polos geográficos e do Equador celeste. Dependendo da posição do horário que observamos o céu, esses astros eles podem estar em diferentes posições. Então, pessoal, quem se move na verdade? Quem se move é a Terra, é o Sol, quem é? Quem se move é a Terra. Vamos observar aí, ó. Nós temos aqui figuras da manhã, do meio-dia e do pôr do sol. Mas parece que quem está se movendo é o Sol, não é? Não. Quem se move é a Terra. Mas como a gente está nela, parece que quem se move é o Sol. A cada hora, a posição do Sol no céu parece mudar. Essa mudança está relacionada com o movimento de rotação da Terra. Vamos observar aqui a figura. Enquanto na parte da Terra que está em frente ao Sol é dia, na parte virada para o espaço é noite, tá? Então isso só é possível graças ao movimento de rotação. Você lembra o que é o movimento de rotação? Rotação, pessoal, é o movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo. Esse movimento é realizado em um tempo de 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Então a gente arredonda aí para 24 horas, tá? Esse movimento de rotação é responsável pelos dias e noites. Então, ó, tá dando para ver aí essa setinha indicando que a Terra está girando em torno do seu próprio eixo, ou em torno de si mesma. Então agora nós vamos fazer a atividade. Antes da gente fazer a atividade, eu queria fazer uma observação. No livro de vocês aí na página 213, está falando sobre o fuso horário, né? Teve um cara lá em 1878, um canadense, Fleming, que sugeriu que fosse adotado um único sistema de contagem do tempo em todo o planeta. Então, ele sugeriu que o planeta fosse dividido em 24 fusos, cada um correspondendo à hora de um dia. Então, a gente sabe que essa diferença de fuso horário, ela existe, né? Mas lá em 1878 que teve uma pessoa que pensou nisso. E hoje a gente consegue perceber que, por exemplo, a hora que nós temos aqui no Brasil não corresponde ao mesmo horário lá do Japão, nem dos Estados Unidos. Então, isso é devido a esse fuso horário. Então, agora a gente vai fazer a atividade, tá? Espero que você faça com bastante atenção das páginas 214 e 215, tá ok? Então, ó, faz com atenção e depois eu vou disponibilizar a correção.